Falar da medida provisória 1085, de 27 de dezembro de 2021, que cria o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP. Inicialmente eu devo dizer que a importância dessa norma é muito maior do que a gente pode imaginar inicialmente. A medida provisória 1085 ela não apenas cria o SERP, ela altera uma série de outras normas. Altera, além da Lei de Registros Públicos, Lei 6015, altera o próprio Código Civil. Só aí a gente já começa a ver que a importância da norma, altera a Lei de Incorporações Imobiliárias, a Lei 4591, altera a Lei de Loteamentos, a Lei 6766, altera também a Lei dos cartórios, dos registradores notários, e altera também a Lei 13097, aquela lei de 2015, a gente vai falar dela, vamos falar dela agora. Que é um ponto importante, né? Tem vários pontos importantes no SERP, né? Vou falar desse aspecto. Em primeiro lugar, quero dizer que eu sou a favor do SERP, eu não sou contra não. Assim, eu só apenas vou fazer aqui algumas ponderações, né? Um dos objetivos é a criação do princípio da concentração absoluta do registro imobiliário, né? Ou seja, tudo que diga respeito diretamente ao imóvel ou que possa, por qualquer razão, afetar a aquisição imobiliária, deva estar no registro imobiliário. De modo que o comprador apenas precisaria de uma única certidão. Ele obteria uma certidão no cartório ou por meio do CEP, a certidão de ônus, e aí deveria tudo estar lá. Só que nós temos aquele problema da venda de imóveis e de imóvel em fraude de execução, né, na hipótese em que o devedor, o proprietário do imóvel, o vendedor, ele contra si corre uma demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, o vendedor do imóvel, o devedor, ele vende os imóveis para escapar, né, da penhora ao final do processo, né? Temos essa situação. Então, o objetivo dos dispositivos do Código de Processo Civil que estabelecem que bens, ainda que vendidos em fraude de execução, podem ser penhorados pelo credor, ele existe exatamente para proteger não só o credor, mas a eficácia da jurisdição, né? Afinal de contas, o provimento judicial tem que servir para alguma coisa, não pode ser simplesmente um pedaço de papel. Mas vamos falar do credor, né, que é um ponto central aqui. E o credor poderia, assim, penhorar os bens do devedor, ainda que já vendidos em fraude à execução. Então, vamos voltar à medida provisória. A medida provisória, ela altera a lei, né, 13097, 2015, e tratando de fraude de execução. Fraude de execução é matéria que está hoje no Código de Processo Civil, matéria processual. E aí vem a pergunta: a medida provisória pode alterar matéria processual? Não, não pode. De acordo com a Constituição, não pode. E o fato de algo estar fora do Código de Processo Civil, como é o caso, não significa que não seja matéria processual. Da mesma forma como você pode ter no Código de Processo Civil um dispositivo que não diga respeito à matéria processual. Não é porque o gato está no forno que ele é bolinho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então nós temos aí já um problema de constitucionalidade. Claro que alguém pode chegar e me dizer assim: não, Bruno, fraude de execução não é a matéria processual, ela não diz respeito ao procedimento, diz respeito à eficácia de uma aquisição. Também é uma tese, pode ser defendida, então não tem problema, né? Mas assim, vamos voltar aqui ao credor, né? Que é o camarada que nos interessa aqui nesse primeiro momento, né? O credor não é necessariamente um banco malvado, pode ser um coitadinho, pode ser um empregado, pode ser um trabalhador autônomo que ingressou com a ação para tentar, né, obter lá o dinheirinho dele, que ele tem direito, né? Então ele ingressa com a ação de cobrança, né? E isso aí me lembra a punição do Sísifo, né? Aquele cara que tem que empurrar a pedra, né? Montanha acima, e aí quando chega lá em cima a pedra cai,
né? Vai rolando para baixo, aí o CISP vai, pega a pedra de novo, vai empurrando a pedra, montanha acima, né? Essa é a situação do credor brasileiro, né? Ele entra com a ação e aí dá 10 anos brigando, né, tal. Aí ele obtém finalmente uma sentença, né, confirmada pelo tribunal, né? E aí ele vai executar a sentença, ou como quer dizer, né, vai para a fase de cumprimento da decisão judicial, né? Não é processo de execução, mas tá bom. E, enfim, né, ele vai lá, aí acha os bens tem que se virar para achar os bens do devedor, e aí só que o devedor vendeu os bens, né? Aí ele vai penhorar os bens vendidos, né? Para execução, e aí o credor vem, não, tava de boa fé, ó, não tinha nada na certidão de ônus com relação a essa ação aí. Claro que não tava, a ação de cobrança, ela não diz respeito diretamente ao imóvel, não estava e não é para estar mesmo no, na matrícula do imóvel, né? A matrícula do imóvel deve ter o que diz respeito diretamente ao imóvel, não outras ações aí, né? Que não diga respeito ao, ao, ao imóvel, né? Enfim. Né? E aí a gente pensa assim, pô, mas vamos lá, né? Agora tem o SERP, e o SERP pode ajudar ao credor, né, a localizar, né, os bens do devedor, né? Então, vamos lá, vamos colocar mais um ônus pro credor, né? O credor vai ter mesmo que, tal como a medida provisória que está prevendo, né? O credor vai ter o ônus de, por ocasião da petição inicial, né, da ação de cobrança, ele vai ter que indicar, né, os bens do devedor, né? Pô, bacana, né? Ele vai ter que descobrir onde estão esses bens, né? Vamos imaginar assim que eu sou o devedor, né? Eu sou o devedor, não paguei, sou um caloteiro, não paguei, e aí né, eu tenho alguns bens, mas só que o credor não sabe, né? O credor não sabe onde estão meus bens. Se ele souber, por exemplo, que eu tenho um imóvel em Florianópolis, né, que infelizmente não é o caso, né, gostaria que fosse, ele poderia chegar e falar, ir até o cartório, ó, sei aí que o Bruno tem um imóvel aqui, né, eu quero né, vai pelo indicador pessoal, assim, ó, um cartório específico, né, de Florianópolis, e, e pergunta assim, ó, me dá a certidão do imóvel do Bruno, né, parece que ele tem um imóvel aqui, né, aqui né, em Jurerê Internacional, né, Campeche, o Bruno tem um imóvel, me dá a certidão aí do imóvel dele que eu quero indicar na minha petição inicial. Aí o cartório vai entregar essa certidão, isso pode. Acontece que, na maioria das vezes, o credor não sabe onde estão os bens, né? O credor não sabe, e aí como é que ele vai fazer? Ele vai pedir certidão em todos os cartórios do Brasil? Impossível. Isso é impossível. Isso é impossível. E aí a gente pensa assim, pô, mas agora tem o SERP, né? Tem o SERP que vai estar, teoricamente, tudo integrado, né? Embora o SERP não crie uma base de dados dele, né? Pelo menos não está previsto isso na norma, ele vai ter a interoperabilidade, né? Com todos os cartórios, né? De modo que seria possível teoricamente, ao credor chegar no SERP e falar assim, olha, eu quero localizar os bens do devedor fulano de tal. Né? Por favor, me diga, ele pode ter algum bem lá, não sei, Brasília, Rio, São Paulo, Manaus, Natal, ele poderia ter um bem, e eu quero localizar esses bens para efeito de penhorar esse bem aí, eu quero indicar aqui na petição inicial. Só que o SERP não vai informar isso, não está previsto, poderia, mas não vai informar isso. Ou seja, o SERP não vai ajudar ao credor localizar os bens do devedor. Então não serve para isso. Mas assim, não é só esse o problema. Não é esse o problema. Né? Realmente se quer implantar o princípio da concentração no direito brasileiro, né? E aí tentaram aí por essa via de duvidosa constitucionalidade, vamos dizer assim, né? Para modificar o dispositivo do Código de Processo Civil indiretamente, né, na fraude de execução, né, diretamente, para tentar implantar o princípio de concentração absoluto no direito brasileiro. Acontece que isso não dá. Né? Eu vou aqui dizer dois exemplos, só dois, de fatos que dizem respeito diretamente ao imóvel, deveriam estar registrados, ou poderiam estar registrados na matrícula do imóvel, mas não estarão. Né? O exemplo número um, terrenos de marinha não demarcados. O camarada tem uma casinha na praia, tá lá no nome dele, o registro, bonitinho, tal, tudo certo. Só que terreno de marinha, né? Não está demarcado, mas é terreno de marinha, está na Constituição, né?
terrenos de marinha são bens da União, e a União pode, a qualquer momento, instaurar o processo de demarcação, e ao final dos processos prevalece sobre o registro em nome do proprietário, né, que na verdade não é o proprietário, né, do fulano lá que está com o nomezinho dele lá na matrícula direitinho. Isso prevalece, tem súmula do STJ nesse sentido. Né? Terreno de marinha da União prevalece sobre o suposto direito da pessoa que estava com o nome no registro imobiliário. Ou seja, já vimos aí que o princípio da concentração já tem um furo. Exemplo número 2. Exemplo número 2. Direito real de habitação decorre de direito de família. Né? Morreu o proprietário do imóvel, né, a esposa, a viúva, vai ter o direito de continuar residindo no imóvel. Isso aí também não estará, pode ser o contrário também, né? Pode ser a proprietária, pode ser a esposa, ela morreu, o viúvo vai ter o direito de continuar residindo no imóvel. Vai estar na matrícula do imóvel essa situação? Não, não vai estar. Tem outros exemplos, né? No compra de imóveis, na 14ª edição, né, tem algumas situações, tem alguns fatos, que, embora digam respeito diretamente ao imóvel, não estarão registrados na matrícula do imóvel. Tem outras questões também, né? Questões que não dizem respeito diretamente ao imóvel, dizem respeito indiretamente ao imóvel e que podem afetar a aquisição imobiliária e que também é tratado no livro, né? Evidentemente. Então, como a gente pode perceber, né? No que se refere a essa questão do princípio da concentração, o SERP ele não ajuda, né? Ele não ajuda, ele tenta, mas ele não ajuda, e com esse problema, né, da constitucionalidade. Mas eu devo dizer, insisto, eu sou a favor do SERP, eu acho que eu defendo, sou totalmente a favor dessa modernização, para facilitar, mas, assim, alguns objetivos a que ele se propõe, ele simplesmente não conseguirá atingir.